Então, bom dia. Vamos começar nossa escola bíblica dominical, como sempre, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos e te agradecemos por mais um dia, Senhor, por tudo que tem nos dado, Senhor, especialmente a tua vontade, Senhor, revelada aqui a nós, para que possamos andar aqui, Senhor, em retidão, Senhor, em santidade de vida. E nos ajude nisso, Senhor, a compreendê-la, a conhecê-la, Senhor, e praticá-la. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Muito bem, então domingo passado a gente parou na pergunta 38, que são quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na ressurreição. Então, na ressurreição, a resposta, na ressurreição, os crentes, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno deleite de Deus por toda a eternidade. Então, esse aqui, acho que a última que fala dos privilégios, a gente passou por praticamente todos, falando sobre a ressurreição em glória, sobre o juízo final como algo público de reconhecimento, onde os filhos de Deus serão separados e serão apresentados. Nós poderemos conhecer todos os que são nossos irmãos de fato, e aqueles que estavam no nosso meio, que não eram dos nossos, também nós veremos eles à esquerda de Jesus Cristo, onde eles serão enviados ao fogo eterno. E o que faltou, na verdade, para encerrar essa pergunta, foi a questão dos ímpios. Então, uma questão que muitas vezes é levantada quando a gente fala sobre isso é sobre os ímpios. Tem aqueles que foram santos, escolhidos, eleitos, que estarão na plenitude eterna, ao lado de Cristo, habitando com Cristo por toda a eternidade. E os demais? O que acontece com eles? Então, uma questão que muitas vezes até falado por aí, que Jesus Cristo ensinou mais sobre inferno do que sobre céu, falou mais sobre inferno do que sobre céu. Então, é que existe essa realidade. Diferente de muitas doutrinas por aí, as Escrituras ensinam que existe um inferno, um lugar que é para os perdidos, para aqueles que não se arrependeram, os impenitentes, os que não ouviram de Cristo e não entregaram, obviamente, a sua vida a Cristo, bem como aqueles que ouviram e rejeitaram. Então, existe o inferno, que é um lugar onde Deus enfiará tanta alma como o corpo. A gente falou sobre a ressurreição, onde no fim dos tempos, Deus, Jesus Cristo, ressuscitará os bons, aqueles que foram justificados pelo seu sangue, que entrarão no reino, no seu reino, bem como os maus, para o juízo eterno. Então, existe esse lugar chamado de inferno, que é onde Deus enviará tanta alma como o corpo. Vamos abrir lá Mateus 10, 28. Na verdade, é um incentivo de Jesus Cristo para os apóstolos, para aceitarmos a Deus, reconhecer que Ele é o caminho à salvação. É um incentivo um tanto interessante, porque ele contrasta com os homens. A quem nós temeremos? Então, Mateus capítulo 10, versículo 28. Quem achou pode ler, por favor. Não temais os que matam o corpo, que não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, a questão é, a quem vocês temerão? Os homens nessa terra que podem fazer muitas coisas em relação ao seu corpo, que podem torturá-lo, que podem matá-lo, ou vocês vão temer a Deus, que não tem poder somente sobre o corpo, mas tem poder também sobre a alma, sobre a eternidade, sobre onde você estará eternamente. Qual que é mais terrível? Qual que é mais temível? Aquele que é super limitado, que mesmo aqui, nesse tempo, nós sabemos que pela providência de Deus nada ocorre fora da vontade divina, ou vocês vão temer a Deus, aquele que é o soberano, que tem controle e domínio sobre tudo, inclusive a sua alma. Então, a quem vocês temerão? Escolham agora, a quem vocês temerão? Então, esse é um dos estímulos de Jesus Cristo. Temam a Deus, porque as pessoas que estão por aqui, elas podem pouco, muito pouco. Por mais que a gente pense muito nas coisas daqui, no sofrimento físico aqui, a gente vê histórias aí dos mártires, dos torturados, daqueles que foram... colocaram peles de animais para feras, animais selvagens devorá-los. Eles podem pouco, não passam disso, que é por breve tempo. Imagina agora a eternidade, a quem vocês temerão. Então Cristo fala muito bem sobre a realidade do inferno, que existe este lugar onde os perdidos passarão a eternidade sofrendo, não por breve período, mas a eternidade. Então o castigo, o tempo no inferno será sem fim, sem fim. Da mesma forma que nós passaremos com Cristo sem fim, em plenitude eterna, aqueles perdidos passarão sem fim pagando seus pecados.
que eles cometeram pecado contra a santidade de Deus, que é infinita, contra a eternidade, contra a soberania, contra o poder do nosso Deus, e eles precisarão de uma eternidade, não conseguirão jamais pagar, fechar a conta que eles devem com Deus. Então o tempo deles, o castigo deles será eterno. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses 1, que coloca esses dois contrastes também, né? Nós que sofremos e aqueles que nos fazem sofrer, e a vinda de Jesus Cristo. Então, 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. (7 ao 9), quem achou pode ler, por favor? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que adora o Eterno. Esse é o segundo? Esse é o segundo. É o primeiro, né? 2ª aos Tessalonicenses. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos, do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então começa falando aqui sobre vós que sois atribulados. Quando Jesus Cristo vir, o que nós receberemos? Alívio. Alívio eterno. Aqueles que nos atribulam é aqueles que não temem a Deus, o que eles receberão? Eterna destruição. O contrário que a gente, eles estarão o quê? Banidos da face do Senhor. Quando nós vimos que nós, na plenitude eterna, estaremos no relacionamento com Deus, que é como? Face a face. Nós veremos a Deus, veremos Cristo, né? Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós veremos eles face a face. Agora os perdidos serão banidos, jamais verão a face de Deus. Deus virará o rosto para eles eternamente. Eterna destruição a parte da glória e do poder do nosso Deus. Então, da mesma forma que tem a plenitude eterna, há a perdição eterna, que é exatamente o oposto do que os santos receberão. Então, estarão banidos para sempre em eterna condenação. E a base da condenação dos ímpios são os seus próprios pecados, cometidos, como nós vimos, pela sua própria vontade, não forçados, mas pela sua própria vontade, pela sua livre vontade, eles cometeram pecados, eles rejeitaram a Deus, ignoraram tudo que foi revelado e agora receberão a justa punição pelos seus pecados, certo? Então essa é uma realidade que deve ser também alertada. Afinal, nós somos salvos do quê? Certo? Uma vez eu lembro, acho que foi o Spru falando, né, que ele estava passando pela universidade e alguém chegou, você é salvo? Ele parou e perguntou, salvo de quê? E a pessoa ficou pensando, do que nós somos salvos? Da ira de Deus, porque nós estamos em inimizade em relação a Deus. Precisamos de paz com Deus, que só pode ser obtida por meio de Jesus Cristo. E todos aqueles que não receberam paz com Deus sofrerão a punição eterna, banidos da face e da glória de Deus para todo sempre. Então, mesmo aqueles que nunca ouviram do Evangelho, aí é aquela questão que muitas vezes é falada, algumas vezes com um pecadinho, né? Deus vai condenar aquele pobre inocente que está lá no meio da África que nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Claro que não. Deus, o santo, o justo juiz, condenará o inocente? Essa é a pegadinha. A questão é, quantos inocentes há por aí? Nenhum. Aquele pobre coitado que está no meio de algum lugar bem isolado, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, ele não é inocente. Romanos 3, não há um justo, não há um sequer. Todos se extraviaram e alguns se fizeram inúteis. Então todos, mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho, nós devemos fazer o máximo para proclamar e levar essa mensagem para todos, mas mesmo aqueles que nunca ouviram, receberão a justa condenação. É o que está lá em Romanos capítulo 1, que a gente já falou diversas vezes, que a ira de Deus se manifesta, se revela dos céus, porque o seu eterno poder, até a sua divindade, são reveladas pelas coisas que foram feitas. E eles trocaram a verdade de Deus por mentira. Em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. E eles serão justamente condenados. Então, qualquer ideia de aniquilacionismo que tem por aí, ou de universalismo, onde os ímpios serão destruídos e cessará, não serão mais eternos no sentido de
haverá um ponto em que sua consciência, sua existência terminará, ou o universalismo, onde Deus salvará todos, não deixará ninguém, não existir inferno, é antibíblica. É Deus, nós sabemos que é amor, mas ele também é o quê? Santo, justo, e ele pedirá contas. Ele pedirá contas. Ele também é o quê? Fogo consumidor. Hebreus fala bastante disso. Como escaparemos? Uma vez que a mensagem do Evangelho já foi entregue a nós por meio de Cristo Jesus, como nós escaparemos se a rejeitarmos? E Hebreus 12, mais para frente, então, fala que ele é o quê? Fogo consumidor. Ele também é fogo, e ele trará a sua justiça. E todos aqueles que cometeram pecado, viveram pecado e morreram em pecado, receberão esse fogo consumidor. Certo? É interessante, né? É uma doutrina pouco falada, a doutrina do inferno, né? Mas se a gente olhar para a Escritura, a gente vê Cristo muito mais falando do inferno do que do céu em si. É claro, né? A grande obra é para nos livrar do inferno. Então ele fala muito mais disso. Mas a gente não vê em outras igrejas, pelo menos, que fazem falam de tantas outras coisas. Eu nunca vi uma semana da doutrina do inferno. Nunca vi. A libertação é tudo menos as realidades de toda a Bíblia, né? Todo o conselho de Deus deve ser pregado, né? Exatamente. Então exclui essa parte, né? Não, essa parte não, Deus é amor, né? Encerra por aí, mas não encerra por aí, né? A realidade no fim dos tempos vai ser outra. Então, quem não estiver preparado sofrerá eternamente. Eu não sei se é Amós ou Miqueias ou algum lá que fala: vocês que estão esperando aí ardentemente a volta de Cristo, a vinda de Cristo, saiba que o dia final será dia de escuridade. Vocês que estão aí confiantes, uma falsa confiança, saibam que o dia final será dia de escuridade, de trevas, que ninguém poderá permanecer. Então clamam pela vinda de Jesus Cristo, mas com falso fundamento, simplesmente não entendem a escuridade, as trevas que será aquele dia, o terror, o temor que eles terão naquele dia. Então tudo bem. Então é uma doutrina que, como o presbítero Eduardo falou, deve ser pregada. Não é muito pregado por aí, deve ser pregada. Normalmente a gente fala que o evangelho são boas novas, mas boas novas começa de uma má notícia, que é a condenação, os seus pecados, a sua podridão e a realidade do inferno, que é necessário, então, salvação. Então, tudo bem? Muito bem, então nem tudo é privilégio. A gente passou por uma sessão de privilégios magníficos, que é muito bom ouvir. Somos adotados em Cristo, nós receberemos a ressurreição do corpo. Mas, além de privilégios, temos o que diante de Deus? Deveres. Especialmente em nossos tempos, uma sociedade que não quer deveres, só quer os seus direitos. Mas nós temos o quê? Deveres diante de Deus. Então agora começa a parte do catecismo que fala, pergunta 39, que abre isso, Qual é o dever que Deus exige do homem? Resposta: o dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Certo? Então por que nós temos um dever? Primeiramente, quem nos criou? Deus. Deus nos criou. Somos suas criaturas. E uma outra falsa noção que tem por aí é da autonomia. Muitos falam, até voltando um pouquinho na questão do livre-arbítrio, que para existir livre-arbítrio é necessária autonomia. Autonomia no sentido de que nós somos a nossa própria lei. Que não existe nenhuma lei, além de nós, que nós prestaremos contas. Nós somos governados por nós mesmos, não por uma lei fora de nós. Então essa é a definição padrão de autonomia. Certo? Então, existe autonomia? Não existe autonomia. Então, o que o mundo prega aí, o que o mundo busca falando sobre autonomia, não existe autonomia. Por quê? Somos criaturas, fomos criados por um Deus que está governando todas as coisas. Então, o governo do universo não é por democracia. É o quê? É uma monarquia absolutista. É Deus, somente Deus que está no controle de todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas e todas as coisas pertencem a Ele. Então não existe autonomia. Estamos todos debaixo da lei de Deus, só teonomia, só todos debaixo da lei de Deus. Todos responderão a Deus, que no dia do juízo final, como nós vimos, pedirá contas de todo mundo. De toda palavra frívola que o homem disser, como Jesus Cristo disse, prestaremos contas. Porque Deus é que está no comando de todas as coisas, a sua lei está no comando de todas as coisas e nós devemos obedecê-las. Além do mais,
nós não somos mais meramente criaturas, não é? Aqueles que foram eleitos por Deus somos o quê? Seus filhos. Nós fomos comprados. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora Jesus Cristo nos comprou. Como que Ele nos comprou? Pelo seu precioso sangue. Devemos ou não devemos obedecer a esse Deus? Temos ou não temos um dever diante desse Deus que nos comprou, nos tirou dos impérios das trevas por meio do seu único Filho, que Ele matou naquela cruz para que nós pudéssemos ter paz com Ele? Então temos um dever por quê? Porque Deus é Deus e porque nós fomos feitos filhos dele. Nós especialmente, todas as criaturas obviamente têm esse dever, todos os seres humanos devem a Deus obediência, nós mais ainda, de forma muito mais especial. Certo? Então temos dever, temos direitos, privilégios, mas temos deveres. Tudo bem? Muito bem. Aí a gente entra nas filosofias atuais, onde nós sabemos que a nossa maior vitalidade é para com Deus. A nossa maior fidelidade é sempre para com o nosso Criador. Mas muitas filosofias por aí, muitas afirmam que Deus não existe, certo? Portanto, como que nós seremos fiéis a um ser que não existe? Ou então que nós vivemos para o nosso próprio bem. Então, humanismo e companhia, até muitos que creem em um certo Deus, acham que a nossa prioridade, a nossa fidelidade sempre é para com o próximo, para conosco, onde o homem é a própria regra. É uma mensura lá de Pitágoras, e enfim. Então, todos eles removem a autoridade de Deus. Ou removem Deus completamente da jogada, ou querem remover a autoridade de Deus, porque não querem prestar contas a esse Deus. Não querem teonomia, só querem autonomia. Eles querem fazer o que querem, mas não querem obedecer a Deus. Então, eles querem remover a autoridade de Deus e negam, portanto, a sua palavra, que é bem clara nisso, que todos os homens devem obediência a esse Deus que está no controle, no poder, no trono do universo. Ele está sentado no seu trono. Cale-se diante dele toda a terra. A gente pode ir contra o dever que Deus exige? Pode, né? Acontece direto. Até mesmo no nosso meio. Então Deus, nesse sentido, Ele não força ninguém a cumprir a sua vontade revelada, a sua vontade prescritiva, das suas leis. Ele não força, tanto que nós vemos e nós cometemos pecado. Mas a desobediência significa que estamos em rebeldia. Rebeldia diante desse Deus. Nós podemos desobedecer, mas nós não devemos, porque nós prestaremos conta disso tudo. De todos os pecados que nós cometemos, nós prestaremos contas. Certo? Deus já estabeleceu um dia em que Ele fará justiça perfeita. Certo? Então, Deus exige coisas ruins? Ou por capricho? Eu lembro da Natália me apresentando uma vez, uma mulher falando sobre a educação dos filhos, falando que os filhos têm que obedecer sem questionar. Porque Deus exige obediência que a gente não deve questionar, e Ele não explica o porquê. Deu até um exemplo lá sobre casamento misto. E foi bem no momento que a gente estava falando sobre os 10 mandamentos, que eu estava estudando sobre isso, e é exatamente o contrário. Deus, na sua infinita misericórdia, graça, bondade, Ele nos ensina, nos instrui, nos mostra o porquê. No casamento misto, Ele falou diversas vezes o que aconteceria, por que nós não devemos ter casamento misto e tudo mais. As leis que Deus nos deu, Ele revelou elas, deixou bem claro, explicou ainda como é melhor obedecê-las. Certo? Então, Deus não é caprichoso, de forma nenhuma. Ele não exige coisas simplesmente por capricho. Acordou uma certa manhã, agora eu quero que os homens façam isso, se não fizerem vão para o inferno. Não é assim que Deus funciona. Certo? Então, questionar os deveres de Deus, que Deus exige do homem, é esquecer primeiramente quem é Deus. Qual é a natureza de Deus? Quem é Deus? Pode um Deus, como o nosso Deus, como um Deus que existe, o único e verdadeiro Deus, ser caprichoso? Ou exigir coisas que são ruins? De forma nenhuma. Então, Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso. Viver de acordo com os deveres que Deus nos deu, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de viver. Aquele que fez o homem, que sabe muito bem do que o homem é feito, ele sabe a melhor forma que esse homem deve viver, a forma que ele será alegre, a forma que ele realmente será pleno. Deus é quem sabe. Então, Deus, de forma nenhuma, pedirá coisas ruins, porque Ele é santo e justo, e bom e misericordioso. Certo? Muito bem. E um outro ponto que é muito importante e muito bom é que a vontade de Deus ela está oculta.
Não, foi revelada. O que Deus exige não está escondido. Não é difícil descobrir. Não tem que procurar e passar a vida procurando, estudando para descobrir, né? Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Certo? Antes, humildemente com teu Deus. Não ache que você é maior ou superior a Deus ou igual a Deus, que você pode criar a sua própria lei, que você sabe o que é que te faz feliz. Não seja esse soberbo, mas ande de acordo com a lei de Deus, humildemente diante do teu Deus, obedecendo todas as leis que Ele deixou e revelou a nós ao longo de todo esse tempo. E é tão fácil hoje em dia ter isso nas nossas mãos. É tão fácil hoje em dia ver milhares e milhares de pregações fiéis à palavra de Deus. Muitas e muitas pessoas ensinando corretamente a palavra de Deus, e mesmo assim as pessoas fogem dos ensinos fiéis da palavra de Deus, que estão claros e revelados para nós. Certo? Então a vontade de Deus está revelada. A vontade oculta de Deus é que o pessoal vive buscando, querendo saber qual que é a vontade oculta, o que vai acontecer amanhã e tudo mais. Ela não pertence a nós. Deus já deixou bem claro, Deuteronômio 29:29, ela não pertence a nós. A vontade revelada pertence a nós e não somente a nós, aos nossos filhos também. Devemos passar e ensinar essa vontade, né? Então, Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, não a vocês, ao Senhor. Não busquem saber agouros e tudo mais, querer predizer o futuro. Deus já revelou o que você precisa. Então, nosso Deus pertence ao nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Certo? A vontade foi revelada para que nós possamos ouvi-la, aprendê-la, conhecê-la e praticá-la. Certo? Essa é a vontade do nosso Deus, a nossa santificação. E essa obediência também está ligada diretamente à adoração. É possível adorar a Deus sem obedecê-lo? De forma nenhuma, não é? Vamos abrir lá em 1 Samuel 15:22. Provavelmente todos saibam de cor, quando Saul ofereceu sacrifícios, Samuel falou para Saul o quê? Então quem achou lá pode ler, por favor. 1 Samuel 15:22. Porém, Samuel disse: quem porventura o Senhor tanto trazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então, obediência é muito melhor do que esses rituais externos. Obedecer é muito melhor que sacrificar. O que Deus exige de nós é obediência, e sem obediência nós não podemos adorá-los. Nós não podemos adorar da forma que nós queremos, mas na forma que Deus estabeleceu e revelou para nós. E Ele prefere isso, obediência, do que cultos mirabolantes que fogem da sua palavra, da forma que Ele instituiu. Certo? Obediência também requer disposição e conhecimento. Aquele que deseja obedecer, ele tem obrigatoriamente que o quê? Conhecer. Conhecer a Deus, conhecer qual que é a vontade dEle, conhecer as doutrinas de Deus. Vamos abrir lá em João 7:17, Jesus Cristo está falando, respondendo aos, não me lembro quem, mas João 7:17, por favor, quem achou pode ler. Falando sobre o ensino dele, na verdade, né? As pessoas que estavam rejeitando o seu ensino. João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Jesus Cristo está falando, a minha doutrina que eu estou ensinando, se vocês são de Deus, se vocês querem obedecer, vocês realmente reconhecerão que ela provém de Deus. Vocês buscarão conhecimento. Oséias 4:6, na verdade, é interessante que ele fala, o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta conhecimento. Está criticando aqui os sacerdotes, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. As pessoas que deveriam ensinar o povo, levar o conhecimento de Deus, rejeitaram o conhecimento. Por isso, meu povo está sendo destruído, porque ele não busca conhecimento. Essas pessoas que estão na preguiça absoluta, que não leem a palavra de Deus, que não buscam conhecer, que não buscam realmente a profundidade da doutrina, estão sendo destruídas, porque conhecimento é necessário para a obediência. É impossível obedecer se você não conhece.
Como que você vai agradar a Deus se você não conhece Ele, se não tem um relacionamento com Ele, se você não sabe o que agrada a Ele? Então, são destruídos por falta de conhecimento. Ouvir sem praticar também é auto-engano, que fala lá em Tiago, capítulo 1, 22 e 25. Então, ouvir sem praticar é auto-engano. Só ouvir, só ouvir, só ouvir e não praticar o que você está ouvindo é auto-engano. Isso não é obediência. E conhecer sem praticar é pecado também. Tiago 4,17 fala daqueles que sabem a lei de Deus, mas mesmo assim não a fazem, não praticam. Isso é pecado. Conhecimento sem prática também é pecado. É necessário conhecimento, mas não para por aí. Deve viver em obediência àquilo que sabes. Andando de modo digno de tudo que nós já aprendemos, como Paulo fala. Devemos andar de modo digno em relação a tudo que já aprendemos. Sempre aprendendo, é claro, melhorando, pecando cada vez mais, mas com tudo que nós já sabemos, praticando. É uma rebeldia tremenda, saber que é errado e mesmo assim praticar. O que a gente está falando? Eu sei, Deus, que você não se agrada disso, mas não me importa, vou fazer mesmo assim. Que rebeldia é essa? Que coração é esse que estamos? Muitas vezes fazemos isso. E pela graça de Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa. Então, quão errado não é viver assim, em pecado? Como a gente já falou sobre o antinomianismo, né? Aqueles que rejeitam a lei, olha só o que eles estão fazendo. O que está no coração deles? Faz sentido uma vida assim para aqueles que foram regenerados por meio do sangue de Jesus Cristo? De forma nenhuma. Então, obediência requer disposição e conhecimento, prática e busca da palavra de Deus. Certo? Então, a gente vai para a próxima pergunta. Até aí, tudo bem? Então, o que revelou Deus primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? Então, a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei civil? A lei moral do nosso Deus. Então, nós somos agentes morais. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós podemos discernir entre o bem e o mal, saber o que deve ser feito de acordo com essa lei que Deus colocou para nós, a lei moral. Nós somos agentes morais, diferente das outras criaturas por aí, que não estabelecem julgamentos, cortes e tudo mais. Nós somos agentes morais. Nós devemos viver de acordo e decidir todas as coisas que nós praticamos de acordo com a lei moral do nosso Deus. Então, Deus é quem revela a sua lei moral. E essa norma da lei moral, como nós sabemos, está também em nosso coração. É o que Paulo fala em Romanos 2, 14 e 15. Vamos abrir lá, por favor. Romanos capítulo 2, 14 e 15. Então lá está escrito assim: quanto, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm a palavra de Deus, têm a norma da lei gravada em seu coração. Porque foram criados à imagem e semelhança, todos foram criados à imagem e semelhança de quem? Desse Deus, do nosso Deus. Então, mesmo com a norma no coração, o ser humano troca a verdade de Deus em mentira. Então, por que muitos vivem aí como se não existisse lei, ou como se algumas leis realmente fossem trocadas? Porque eles trocam, Romanos 1 de novo, na 25, porque eles trocaram a verdade de Deus em mentira. Então, eles, mesmo com a norma gravada, agem de forma contrária à lei moral de Deus, porque eles são das trevas e buscam, então, trocam a verdade de Deus em mentira, praticando, então, o que é errado, o que é contrário à palavra de Deus, que foi essa norma que foi gravada no coração deles. E mesmo descrentes hoje em dia reconhecem que essa lei moral, ela transcende a natureza. Por que existe essa lei moral aí que muitos povos distintos de todas as eras têm a mesma? Ninguém consegue explicar. Muitos por aí falam muitas coisas absurdas, mas ninguém pode explicá-las à luz do naturalismo, à luz das coisas que são somente fenomenais, do que a gente vê, enxerga e sente. Porque transcende, realmente transcende. Essa lei, a gente sabe que ela se baseia em quê? Nas coisas da natureza? Ou naquele que criou todas as coisas? Nós já falamos isso aqui bastante, mas a lei é Deus, é o padrão pela forma que Deus é.
a lei não simplesmente é uma entidade abstrata à parte de Deus, que está ao lado, ou até mesmo acima de Deus, onde nós podemos julgar os feitos de Deus com base em uma lei. Não, a lei provém do próprio Deus. Deus é o padrão de justiça, Deus é o padrão de santidade, Deus é o padrão do que é certo e o que é errado. Se isso agrada a Deus, é certo. Se isso desagrada a Deus, é errado. Deus é o padrão. Ele é o Criador e a lei provém dele. Não existe lei fora de Deus, de forma nenhuma. Então, Deus é o padrão do que é certo. A gente não pode nunca separar a lei do nosso Deus, do Criador de todas as coisas. Então, obviamente, essa lei transcende as coisas criadas, porque vem do próprio Deus. Certo? É referente também, né, a gente pode usar essa lei moral de Deus, como você disse em Romanos 3,10, que não há um justo sequer. Essa lei foi cravada no coração. Por isso que todos são indesculpáveis diante de Deus, através da sua lei moral imposta e cravada no coração do ser humano. Todo ser humano, até aquele que nunca ouviu o Evangelho. E muitos argumentam até nesse sentido que todos sabem que estão errados, em pecado. Todos sabem que Deus existe e que estão errados. Por isso que eles buscam muito, muito frequentemente matar a Deus, como se Deus não existisse, porque eles sabem que estão em oposição a essa lei que transcende todas as coisas. Mas uma questão que levanta é porque essa lei ela não foi estabelecida há 2, 3 mil anos atrás, ela não está um pouco ultrapassada? Por que a gente vai cumprir ela? Foi feita lá antigamente, a sociedade progrediu tanto. Como é que a gente vai viver em relação a coisas que foram ditas há lá milhares de anos atrás? Então, muitos afirmam que leis tão antigas não sejam adequadas para a nossa vida atual, da forma como nós vivemos. O progresso da humanidade nos leva a morais mais avançados. Vamos viver com morais ultrapassados? Como é que a gente responde isso? De novo, a gente esquece quem deu a lei. Quem é que deu a lei? Ou quem, não simplesmente deu a lei, mas quem é o padrão de todas as coisas? É ultrapassado? Deus precisa de alguma coisa para melhorar, para aperfeiçoar? A lei moral de Deus também que foi dada por esse ser que é eterno, perfeito, onisciente, mais sábio do que qualquer coisa criada, vai fazer alguma coisa ruim, ultrapassada, de forma que a gente possa melhorá-la? De forma nenhuma. Voltando também ao ponto, a gente falou do antinomianismo, também do legalismo. Como que pode pessoas quererem criar leis que Deus não obrigar, coisas que Deus não obriga? Não faz sentido, porque quem deu a lei? Quem estabeleceu a lei? Quem é o padrão, a norma de tudo? Esse ser perfeito. Perfeito desde a eternidade, que não muda, imutável. Não tem como a lei ser ultrapassada, não tem como melhorar a lei, não tem como fazer nada em relação à lei. Ela é perfeita. Salmo 19, não? Então, utilidades da lei moral. Para que serve ela? A gente pode resumir em 4 pontos também. Primeiro, revelação da verdade da natureza de Deus. Nós sabemos que a lei revela a natureza de Deus, quem Deus é. Não é algo à parte de Deus. Revelação também da obrigação moral que o homem tem para com Deus. De novo, a vontade de Deus revelada, que nós podemos saber, conhecer e praticar. Também ela serve para convencimento da condição pecaminosa de todo homem. Romanos 7, pela lei soube que eu sou o quê? Que eu cobiço, que eu sou pecador. A lei revelou quem eu sou. Como eu caí. E também, item 4, é um auxílio para que nós possamos nos conformar à imagem de Cristo. Que revela a natureza de Cristo, a imagem que nós devemos nos conformar, que nós devemos ter a nossa forma semelhante à de Cristo. Está aqui, revelada. Nós temos a forma, nós sabemos como devemos andar de forma a imitar a Cristo. Está aqui revelado, escrito de forma bem fácil em nossas mãos. Tudo bem? 41, então. Onde está a lei moral resumidamente compreendida? Então, a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos que se encontram em Êxodo 20, 1 a 17, e de novo repetido de forma um pouquinho diferente, em Deuteronômio capítulo 5, 6 a 21, um pouquinho diferente, muda a ordem de alguma coisa e tudo, mas não muda a lei, em essência. Então, esses 10 mandamentos são resumo da lei moral. E a gente chama que é um resumo compreensível, por quê? Porque todos os pecados a gente pode encaixar em um dos 10 mandamentos. Então, sem dúvida nenhuma, podemos.
ele é um resumo, mas a compreensão correta dos 10 mandamentos, que vai abranger toda a lei moral, a totalidade dos deveres morais para com Deus, deve ser compreendida corretamente. Certo? Então, é um resumo compreensível, por ele a gente consegue entender toda a lei moral de Deus, mas a gente tem que ter sabedoria, uma forma de entender e compreender e interpretar os 10 mandamentos. Então, para uma compreensão correta é necessária o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não basta ter os 10 itenzinhos lá colados na sua porta, que você tem que interpretá-los corretamente. Certo? Saber como interpretar cada um dos mandamentos. Quando fala não furtarás, está falando o quê? Não roubar é o suficiente? O que Paulo fala? Aquele que furtava não furta mais. Antes, trabalhe. Então a gente já viu. Quando a gente estudou os 10 mandamentos, eu passei 5 ou 6 que foram simples ali, falei que no catecismo maior tinha mais. A gente vai depois falar sobre esses mais também que tem aqui, que a gente não falou antes. Então, tradicionalmente, antes de a gente chegar lá, dividimos os mandamentos em 2 tábuas. Na primeira tábua fala do quê? Da obrigação direta que a gente tem para com Deus. A segunda tábua trata do quê? A nossa obrigação direta para com os nossos semelhantes. A primeira tábua vai de qual mandamento até qual? 1 ao 4. 5, começa lá, de honrar teu pai e tua mãe, até o 10º, fala da nossa obrigação direta com os homens. O importante é que a segunda tábua trata da nossa obrigação, não fala então de obrigações com Deus? É uma obrigação direta para com os homens, mas nós temos essa obrigação direta com os homens porque procede de Deus. Então, todos os 10 mandamentos é a nossa obrigação para com Deus primeiramente. Mesmo que seja indiretamente falando, nossa obrigação com o próximo, é uma obrigação também para com Deus. Porque Deus é quem deu a lei, Deus é quem nos criou. Então, é importante sempre pensar que as 2 tábuas tratam dos nossos deveres para com Deus. A segunda também, mesmo que de forma indireta. Porque nós obedecemos toda a segunda tábua por causa da primeira. Por causa de Deus. Certo? Então, a segunda tábua, por que não matar os demais mandamentos? E os demais mandamentos são obrigações para com Deus. Deus nos criou, como a gente já falou. Ele é o Senhor da nossa consciência. A transgressão da lei ou qualquer ponto dela é um pecado primeiramente contra Deus. Tem até salmos por aí que peguei contra ti. Falando sobre adultério, sobre assassinato, mas Davi fala que pequei contra Deus. Primeiramente nós pecamos contra Deus. Então, qual tábua é mais importante? Qualquer transgressão é fundamentalmente errada e nos torna culpados de todos os demais. É o que o Tiago fala. Quem pecou em um é culpado de todos os mandamentos. Todos estão em pecado. Porém, a primeira tábua, a gente pode falar que ela é a base da segunda. De sorte que Cristo afirmou que ela vem primeiro. O primeiro grande mandamento é qual? É o resumo da primeira tábua. A segunda também é importante, tanto que Cristo falou semelhantemente, o segundo mandamento, que resume, é amar ao próximo. Certo? Então, a base da nossa obediência, do nosso relacionamento com o próximo, é Deus. É a primeira tábua. É porque Deus existe, porque Ele é o Criador, e porque Ele é assim, nós também somos assim com o nosso próximo. Nós amamos o nosso próximo porque Deus ama também. Certo? Então, eu vou passar por algumas regras, se der tempo, talvez dê tempo, que são 8 que o Catecismo Maior coloca, de como que a gente interpreta os 10 mandamentos. E a gente vai ler alguns textos, Então, abram aí rápido quem consegue, que a gente vai pegando. Então, abram Salmo 19, Mateus 5, 21 e 22 aí, por favor, enquanto eu leio aqui a primeira regra, que é a seguinte, essa é a pergunta 99 do Catecismo Maior, que ele coloca essas 8 regras. Então, a primeira é que a lei é perfeita e obriga a todos a plena conformidade do homem inteiro à retidão dela e a inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo pecado. O mínimo grau de todo pecado, certo? Então, quem achou o Salmo 19, 7, pode ler, por favor? A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Então, testemunha fiel, a lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria ao simples. Ela também nos torna sábios.
Maravilhoso. Na verdade, simples, é interessante lembrar que simples, a palavra hebraica para lá é porta aberta. É aquele que tem a mente aberta, que não tem filtros, que não controla o que entra na sua cabeça, é astuto, é tolo. Aquele que é sábio não tem a mente aberta, ele tem filtros, ele controla, ele julga as coisas para reter somente o que é bom. E Mateus 5, 21, 22... Quem achou pode ler, por favor? Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então não é só matar fisicamente, o maior grau desse mandamento, mas aquele que falar tolo, no mínimo grau de pecado, de transgressão do mandamento, já é proibido. Então todos os mandamentos proíbem até o mínimo grau do que você possa encaixar naquele mandamento. Inclusive falar tolo é como matar, certo? Segunda regra, abram lá em Deuteronômio 6:5 e Mateus 12, 36, 37, por favor. Então a segunda é a seguinte, que a lei é espiritual, e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e ao procedimento. Deuteronômio 6:5, por favor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu desejo. Então o que ele está falando aí? A lei, ela se estende ao quê? A sua alma, ao seu coração, a sua força, a tudo que você possa imaginar, a lei abrange aquele aspecto da sua vida, a todas as potências da alma. Mateus 12, 36, 37, por favor. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então, abrange a tudo, não somente ao que você faz externamente, mas às suas palavras, aos seus pensamentos, a todas as coisas, a intenção do seu coração. Deus exige a totalidade do nosso coração. Então, os mandamentos são espirituais, se estendendo a todos os aspectos do seu ser. Tudo, todas as potências da alma, todas as coisas que você faz, fala, pensa e etc. A segunda, Colossenses capítulo 3, versículo 5, 1 Timóteo 6, 10, abram lá nesses dois, por favor. A terceira é que uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Então, que uma e a mesma coisa, em respeito diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Colossenses 3, versículo 5, por favor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, princípio, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, ele encaixa tudo isso também em idolatria. Então, uma e a mesma coisa são em respeitos diversos. E 1 Timóteo 6, 10, por favor. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro, todas as cobiças e tudo mais. Então, esse é o terceiro ponto. Uma e a mesma coisa em respeito diverso é exigida e proibida em diversos mandamentos. Então, não necessariamente a gente vai encaixar um pecado em um só. Isso implica também em outras coisas. Quarto, então Mateus 15, versículos 4 e 6 e Efésios capítulo 4, 28. Abram lá, por favor. Um em um, outro em outro. Esse é o quarto. Que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim como onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa. E onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Então, Mateus 15, 4 e 6, por favor. 4 ao 6, por favor. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e não disser seu pai ou a sua mãe, seja vivo ou morto. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que podereis apresentar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição.
Então, qual que é a palavra de Deus que invalidaram? O primeiro mandamento que fala como promessa, que é o quê? Honrar o teu pai e mãe para que o quê? Que seja de longa vida. Mas quem maldisser o seu pai, seja morto. Onde uma promessa está anexa, a maldição contrária também está inclusa. Onde um dever é prescrito, o contrário é proibido. Então, Efésios 4, 28... Esse talvez é o do furto. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, isso a gente já falou um pouquinho, aquele que furta não é só não furtar, é também trabalhar, produzir, para ajudar, certo? Quinto, Deuteronômio 4, 9, Mateus 12, 7. Então, que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum, e o que Ele manda é sempre um dever. Mas nem todo dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Então, Deuteronômio 4, 9. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que de ti não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e os filhos dos teus filhos. Então, todos os dias da sua vida, para ter a lei bem gravada no seu coração e cumpri-la, e fazê-la saber também aos seus filhos, em todo o tempo. Em Mateus 12, versículo 7, por favor. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Então, aqui está falando também sobre misericórdia e tudo mais. A gente tem também a questão de Jesus Cristo ser o Senhor do sábado. Nem tudo deve ser feito em todos os tempos. A gente tem que a premissa da lei é o quê? Para o homem, não o homem para a lei, como a gente viu em alguns textos. Acho que Marcos talvez fala isso. Então, 6. Abram lá em Hebreus capítulo 10 e 1 Tessalonicenses 5. Agora a gente chega no 8 e acaba. Então, 6. Que sob um pecado ou um dever, todos da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles, e provocações a eles. Então, Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregarmos, como é costume de alguns. Antes passamos as demonstrações, e tanto mais quando vejo que o dia se aproxima. Então, todas as coisas devem ser feitas e praticadas, não deixar de congregar, não fazer isso. Todas as coisas têm que ser auxiliadas e feitas para que a gente cumpra o mandamento perfeitamente. E 1 Tessalonicenses 5, 22, então, é usar todos os meios de graça, congregar e tudo mais, para que possamos praticar a lei. 1 Tessalonicenses 5, 22. Idênticos de toda forma de mal. Então, da mesma forma que a gente usa os meios bons para nos enriquecer, nós também fugimos da aparência do mal. Deixamos de praticar provocações e tudo mais também, porque isso inclui no mandamento. Certo? A aparência também é importante. Fugir e se abster de toda a aparência do mal. 7. Abram em Levítico 19, versículo 17, Josué 24, 15. Josué 24, 15 sabemos de cor, não precisam abrir então. Então, Levítico 19, 17. É que aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever das suas posições. Então, Levítico 19, 17. Não aborrecerás teu irmão e teu ímpio, mas repreenderás o teu próximo. Por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Então aqui fala da nossa obrigação para com o nosso irmão, de repreendê-lo, porque senão o pecado dele também cairá sobre nós, sendo cúmplices. Nós devemos também, nas posições que nós temos, Josué 24, 15, todo mundo sabe, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem mais coisas, mas o ponto importante desse versículo, nesse contexto, é esse, que nós, como pais, devemos fazer com que a nossa casa sirva também ao Senhor, na posição que nós temos. Nós como chefe, como empresários, como o que quer que seja, como presbíteros, como diáconos, nós devemos essa obrigação, senão nós estamos também em pecado, transgredindo a lei. Então, como a posição nos coloca, nós devemos fazer com que pecados sejam evitados e a lei de Deus seja praticada sempre que possível. E a última regra, nem coloquei versículo ali em negrido,
Mas é essa aqui, quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhe é proibido. Então isso também é muito claro. Vamos abrir em pelo menos, 2 Coríntios 1, 24. Abram lá e leiam, por favor. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a nossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa nutrida. Portanto, pela fé, já estáis firmados. Então, nós não somos dominadores, nós não temos domínio sobre você, mas somos cooperadores, nós ajudamos uns aos outros. Precisamos sempre exortar, repreender, buscar animar os nossos próximos para que todos cumpramos a lei do nosso Deus. Isso inclui na forma de como interpretar os mandamentos. Isso faz parte de obedecermos fielmente a palavra de Deus, auxiliar aos que estão ao nosso alcance, repreender os que estão ao nosso alcance. Se amamos, repreendemos. Se ele está em dificuldade, ajudamos, auxiliamos. Em tudo o que ele é fraco, nós ajudamos, porque isso é grato diante de Deus, certo? Então essas são 8 regras, acho que são só 8, né? Que compreende como nós podemos interpretar corretamente os 10 mandamentos. Então, se você quiser ler todas elas com calma, todos os versículos, Catecismo Maior, pergunta 99. Certo? Então, é uma forma resumida, compreensiva de toda a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Um resumo que nós precisamos saber como interpretar. Certo? Então, não tem como escapar. Precisamos ler a palavra de Deus, estudá-la de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse, os 66, é importante falar, 66 livros da palavra de Deus. Tudo bem? Alguma questão que vocês queiram acrescentar? Nosso tempo encerrou? Muito bem. Então depois a gente vai continuar falando sobre os mandamentos, né? Pedro, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?